Então, olha só, foi dada essa densidade de carga, né, especificada aí por essa, por essa equação aí, né? Eu tenho aqui a minha densidade de carga, a minha densidade de corrente, né, gente? Menos 10 elevado à quarta, sendo 2x, exponencial de menos 2y na direção x, mais cosseno de 2x vezes exponencial de menos 2y na direção y, né? Quiloampere por metro quadrado. Então, isso é uma densidade superficial de corrente. O que eu quero saber é a corrente total que vai cruzar o plano y igual a 1 na direção y, mas dentro da região delimitada de x entre x0 e 1 e z entre 0 e 2. Então, teria algo parecido com isso aqui, ó. Não sei por que ele insiste em fazer isso. Então eu tenho digamos aqui, eu tenho aqui x, y e z. Então eu tenho aqui o plano fixo, né? Aqui vai estar a direção de y unitário. Só que eu vou ter aqui o z indo de 0 a 2 e o x indo de 0 a 1. Então eu vou ter essa região aqui também de x para onde vai passar essa corrente, tá? Bom, como o Lucas observou, se eu tenho uma densidade superficial de corrente, se eu tiver uma densidade volumétrica, como eu tenho uma densidade superficial de corrente, eu preciso fazer uma integral superficial para achar a corrente total que passa por uma determinada área. Como eu vou estar variando em x e z, que y é fixo, o meu ds é dx dz. Só que o meu ds, ele vai ser, esse é o módulo dele, dx dz. Só que na realidade o ds é o vetor ds. Então ele vai ter que ser um vetor que seja normal à área onde eu quero integrar. O vetor que é normal, a região de integração, superfície de integração, num plano y igual a 1, é exatamente ds na região na direção y unitária. Então, ou seja, dx dz na direção y unitária. Então, reparem aqui que a equação, a integral, ela se transforma exatamente nesse formato, tá? Eu tenho integral de x variando de 0 a 2 e z variando de 0 a 2 e x variando de 0 a 1, e aí eu vou fazer a integral dessa expressão aqui, lembrando que vai ser o resultado de j escalar ds, tá? Bom, reparem que quando eu vou fazer a parte escalar que envolve a direção x, o que vai acontecer aqui? Essa parte da integral vai se anular. Então eu vou ter apenas a integral aqui na parte de cosseno de x, porque está na direção y unitária. E aí passa a ser uma integral simples de resolução, tá, pessoal? Integral direta. Eu vou ter uma integral de cosseno de 2x dx e integral de dz. Resolvendo aí essa integral, a gente vai ter esse valor aí para a corrente total que flui através dessa área aí. 1,23 MA para essa densidade Ô, professor, superficial. da onde que saiu aquele 10 a 3 ali antes do AY? Ali onde está cortado o... Onde tem... Aí, 10 a sim. 3 aqui. Isso. Tô tentando subir aqui. Rapaz, esse whiteboard não está me ajudando. Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Vou abrir esse negócio no meu editorzinho mesmo, cachorro aqui, só um instante. Eu integrei certo, pelo menos. Pelo Pessoal, menos a parte do oceano eu acertei. Eu não sabia que precisava cortar o primeiro ali. não, Sem problema. vai cortar porque é um produto escalar, né, jovem? Né? São vetores que são ortogonais, então o produto escalar aí vai dar. Usar o meu velho e bom aqui, que a vantagem do whiteboard é que ele usa um algoritmo que melhora o traço, né?
da caneta, mas é bom para escrever, mas por cima do PDF não tá legal não. Então tá aqui, ó. Menos 10 elevado a 10 à quarta. Potência. Aqui, ó. É quiloampere, jovem. Nossa, nem Então, tinha aqui, ó. reparado. Quiloampere, tá? Ou seja, aqui está em quiloampere, ou para quem não sacou ainda, 10 a 4 amperes, tá? Daí surgiu aqui esse 10 a terceira aqui do lado de cá, ó. Vai dar 10 a sétima aqui, ó, na frente, ó. Que vai juntar esse com esse aqui. Beleza? Tá? Lembrando que, Beleza, como beleza. isso é um produto escalar, essa componente aqui vai morrer, né? Porque x unitário escalar y unitário é zero, porque eles são ortogonais. Só vai sobrar só essa parte aqui. Parece ser um problema denso, mas é um problema muito simples. Então, se eu tiver uma densidade de corrente com essa característica aí, densidade superficial, dentro dessa área específica eu vou ter uma corrente total passando aí nessa ordem aí de 100.23 mega-ampere, tá? Lembrando que como eu estou trabalhando com quiloampere, é algo até factível de acontecer. Ok? Percebeu aí, Lucas? Sim, sim, entendi. A, Depois, por acaso, essa lista vai ficar disponível? não, a lista já está naquele material. No material lá Não, sim, da aula a passada. solução. Não, a solução depois eu vou disponibilizar para vocês. Pode deixar. Tá? E ainda vou Beleza. colocar o vídeo lá também que eu estou gravando. Tá? Bom, na letra B, agora eu tenho uma região que é na região x menor do que zero, y menor do que 1 e z entre 2 e 3. Mais uma vez, a gente vai ter que fazer a integração superficial dessa densidade de corrente. Né? E aí, na realidade, eu tenho um cubo ali com 6 faces. E aí a gente vai fechando essas faces. A primeira face é eu com z igual a 3, tá? E aí o ds é dx dy na direção z. A segunda face, né, é com z igual a 2, tá? E aí eu vou ter menos z. A terceira, dx dy dz, que é como se fosse a saída lateral, na direção menos y. E aí eu tenho o x fixo e o z e o y variando, porque o segredo do ds aqui é quem varia na hora da integração dessas superfícies, tá? Porque o que eu tenho que saber é o seguinte, olha, olhando a superfície, quem vai estar variando nesse momento aqui? É o x e o y, então dx dy, o z é fixo. Aqui, o z, eu estou na outra extremidade do z, porque o z está indo de 2 a 3. Então, se a gente for olhar aqui no eixo, eu vou ter o z em 2 e o z em 3. Tá, ao contrário, né? 2 e 3. Eu não gosto aqui disso, por causa disso. E aí eu vou ter x menor do que 0 para cá, quer dizer, y menor do que 1 e o x menor do que 0. Eita, nossa, tá difícil. Para cá, tá ok? E aí eu vou ter essa região, eu vou ter uma outra região lá para baixo. Aqui é a mesma coisa, por isso que eu prefiro do whiteboard, né? E assim segue, ou seja, vou ter Pode esse aprender. cubo, tá? Deu, tá lindo, né? Tá, então um desenho pós-realista, surrealista. Mas deu para entender. Então eu vou ter essas 6 faces aqui, ó, na hora de fazer a integração. Como é que eu vou fazer a integração? Essa integral em superfície fechada vai ser composta por 6 integrais separadas. A integral envolvendo a região 1, a região 2, a região 3, a área 4, a área 5 e a área 6, quer dizer. Tá? Fazendo ali os devidos produtos escalares, porque aqui eu vou ter na direção z, e se eu for olhar aqui a minha densidade aqui, ó, nenhum depende de z, estão vendo? Aqui, ó, é x e y. Então eu tenho aqui, ó, dy dz,
E aí eu tenho 4 integrais para resolver. Por quê? Porque duas se anulam lá na hora de fazer o produto escalar, porque eles são ortogonais. Tá? Resolvendo, pessoal, vocês vão ver que isso aqui vai dar zero. Por quê? Reparem que essa integral vai anular com essa integral e o resultado aqui, porque uma é o inverso da outra, sinal negativo. E essa integral anula com essa. Tá? Então, seja, a corrente total que passa por essa área fechada aí é zero. Tá? Mas aí a gente tem que chegar nesse resultado. As duas primeiras integrais vão deixar de existir porque elas estão na direção z unitário e a minha densidade é na direção x e y. E como eu tenho em uma direção saindo em z positivo e outra em menos z, menos y mais y, essas integrais acabam se anulando os resultados. Porque eu quero, na realidade, a corrente líquida que saiu por essa superfície, por essa área fechada aí. Tá? Se a gente fosse resolver utilizando o teorema da divergência, o que o teorema da divergência diz? Que a integral de um vetor em uma superfície fechada é igual à integral do divergente dele no volume. Isso nós vimos lá que isso é igual a menos a variação da carga pelo tempo. Daí a gente chega no teorema da divergência, que diz que o divergente da densidade corrente é menos a variação volumétrica da carga com o tempo. O divergente em coordenadas cartesianas é dado por essa expressão. Eu vou derivar o vetor j em x, y e z, e somar tudo. Né? Isso vai dar um valor escalar, né? Que o divergente de um campo vetorial é um valor escalar e o gradiente de um campo escalar é um campo vetorial. Bom, aqui essa derivada vai existir, essa derivada vai existir e não tem derivada em z, porque não depende de z. Tá? Fazendo a derivada em função de x e em função de y, vocês vão ver que isso aqui dá zero. Notadamente, vocês vão ver que é zero. Tá? Porque aqui vai ser menos 10 a sétima 2 cosseno de 2x exponencial de menos 2y. Aqui vai dar mais 10 a sétima 2 cosseno de 2x exponencial de menos 2y. Ou seja, o divergente, então, através dessa superfície fechada, a corrente total líquida que diverge dessa superfície fechada é zero. Ok? Alguma dúvida? Sempre vai ser isso quando é uma superfície fechada? Sempre vai ser zero? Não, não necessariamente é zero. Seria uma particularidade dessa superfície. Tá? Ah, só dessa, não é, por exemplo, de Não, sei lá, mas um retângulo, o que 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 seria mais ou eu, menos um retângulo infinito. não, não é só isso. O que isso está me dizendo? Se o divergente dessa densidade de corrente é zero, significa que não tem variação de carga dentro dela. Agora, se eu tivesse cargas ali dentro, ou seja, uma fonte, né, dessa densidade, aí eu vou ter corrente total líquida saindo. Na realidade, ela passa por ela. Ela entra para um lado e sai pelo outro. Então, o fluxo total é quanto? É zero. Pela área, entendeu, Lucas? Ah, sim, entendi. É porque isso bate com um pouquinho aquela primeira atividade que passou lá, que era para provar, só que era com uma carga pontual, não com Uhum. uma, não Aqui com a uma gente superfície. está trabalhando com densidade superficial de correntes. Beleza? Vamos lá. O 2. Vou deixar vocês aí matutando um pouquinho. Bem parecido, tá? Eu tenho uma densidade superficial, e aí vocês olhem que estão em coordenadas esféricas, né? 400 seno de θ sobre r ao quadrado mais 4 na direção radial, tá? Ampere metro quadrado. Determine a corrente total que flui através de uma porção da superfície esférica com R igual a 0,8 e θ entre 0,1 π até 0,3 π e o φ entre 0 a 2 π, tá? Vamos pensar aí. Daqui a pouco eu corrijo.
Θ igual a 0,1 π, Θ é entre né? 0,1 π e 0,3 π. Ó, 0,1 Peraí, π e mas θ igual a 0,3 π. E φ de 0 a 2 π. buguei então. Sei que é pra fazer um integral ali, mas eu não entendi quais serão os limites do Θ de θ. 0 a 1 π a 0,3 π e φ de 0 a 0,2 π. Ah, não, Porque não, é, o height esquisito aqui isso. é. O height aqui. É lá do height, tá? O height realmente ele tem uns enunciados assim que ele dá umas rateadas, né? Acho que na hora da tradução não ficou legal. Tá bom? Entendemos, compreendemos. Beleza. Daqui a pouco já volto, corrigir. Então, assim, Aí quebrou meu é, negócio tudo. essa é a definição do DS, né, cara? Sempre vai começar com R sendo de teta. Aí se vai ser dθ, dφ, dθ, dr, se for ds, se for volume, é r ao quadrado sendo de teta, dθ, dφ, dr. Tá? Se fosse um dv, tá bom? Isso, beleza. Eu tinha Tá. feito na ordem ali. Eu ia perguntar se a ordem da integração faz diferença, mesmo que ali em cima tá no DS tá de θ dφ. Não, não faz diferença nenhuma não, porque o que faz diferença são os limites de integração, né? dφ de 0 a 2π e θ de 0,1π a 0,3π. Montou o ds na direção radial, montou-se as integrais, tá vendo? O produto escalar isso vai dar 400 r quadrado seno ao quadrado de θ, dθ dφ sobre r quadrado mais 4. Como as integrais não dependem, eles saem fora, tá? O dφ está aqui, ó, de 0 a 2π. O que importa é que são os limites de integração que eu estou fazendo em θ. Tá, Lucas? Daqui para Eu cá. acho que Oi. é como o r ao quadrado ali do r sendo ao quadrado é jogado para fora, então eu acho que eu acertei. Só tem que ver esses cálculos aí que eu não terminei ainda, mas eu acho que eu Sim, tô no aí caminho certo. por aí. Porque realmente não vai dar tempo de fazer em 5 minutos. Mas o que acontece essa integral de seno quadrado de θ, seno quadrado de θ dθ, a gente usa por exemplo, utilizando aí identidade trigonométrica, né? 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Tá? E aí faz essa Tô, integral. tô com um Simbolab aberto aqui para resolver essas integral Não, tudo aí. usa o Wolfram na alfa também, é tranquilo também de fazer. Não sei se você conhece o Wolfram. Conhece, né? Conheço, mas se eu não me engano ele é pago. Não, não. O que ele cobra, o que o Wolfram vai cobrar na realidade, É no aplicativo? não, ele cobra o step by step. Que Ah, nesse no Symbolab também, alguns são bloqueados também. que ele cobra é o step by step. Wolfram. Pô, se for a versão de aplicativo para Android, tem uma versãozinha Jack aí que Tem. tem o passo a passo e daquele jeitão, né? Tem e tá sendo gravado, tá, Italan? Beleza? Eu vou te mandar lá. Vou até Ignora, procurar isso aí ignora. depois. Ah, é, né? Agora foi mal, né? Não, tem sim, tem. Mas aí tem a versão estudantil também, eles têm, agora com esse negócio de Covid aí, tá vendo? Tá uma coisa diferenciada aí. Ok, Lucas? Aqui é o formato aqui, ó. Entendeu, entendi. Formas alternativas aqui, foi a forma que tá na resolução lá, ó. X sobre 2 θ, né? Menos sendo dx sobre 4. O que difere aqui é o step by step aqui, ó. Aí ele pede pra. Aqui ele tá dando ele dá alguns passos, tá? Ele deixa dar alguns passos, mas aí você tem que ser uma versão Pro pra liberar tudo. Vamos lá voltar então? Vamos ver o próximo aí. Opa. Então, é porque eu descompartilhei e recompartilhei, Lucas. Na sua internet, não. Então, beleza, pessoal. Vamos pensar mais um aí para te corrigir. O quinto.
Seja essa densidade superficial de carga, repara que ela está em coordenadas cilíndricas, né, ρ e z. Determine a corrente total que atravessa o plano z igual a 0,2, tá? Na direção ρ menor do que 0, menor que 0,4. Depois calcule o dρv dt, que é a variação volumétrica de cargas dentro dessa superfície com o tempo. Depois determine a corrente total que deixa a superfície fechada em ρ igual a 0,01 até 0,4, z igual a 0 e z igual a 0,2. Vai ser uma superfície cilíndrica fechada. Vou ter as tampas e vou ter a lateral dela. E mostre que o teorema da divergência é satisfeito para J na superfície escolhida. Vamos lá então. Vamos lá, galera. Vamos corrigir isso aí, que ficar ouvindo John Bonamassa aí, tá? E nem sexta-feira é ainda, né? Então vamos lá. Bom, eu tenho essa densidade de carga, né, dada por essa expressão aí. A ideia é que a gente faça algo parecido aí como essa imagem aí, né? Eu tenho uma área, uma região, e aí eu vou ter o meu ds, exatamente aí como está especificado na figura, né? Rho, dρ, dφ, tá? Porque o z é fixo, o z é 0,2 e o ρ é de 0 a 0,4. Né? E aí eu vou ter o ângulo variando, o ρ variando de 0 a 0,4 e numa altura z fixa aí específica. Né? Eu quero saber a corrente passando por essa região no espaço. Então eu vou ter a integral aqui, o meu ds na direção z. Eu vou ter só essa parte do integrando, tá? Porque essa parte, na hora de fazer o produto escalar, vai ser zero, porque são vetores ortogonais. E aí eu vou ter a integral de ρ sobre ρ ao quadrado mais 0,01. Né? O 20 sai fora, porque é constante, e aí eu passo a ter duas integrais simples para ser resolvidas. A integral em ρ vai dar ln de ρ ao quadrado mais 0,1, tá? Também por substituição de variável. É fácil resolver, chama u disso aí vai dar 1 sobre u du, e aí vai dar ln de u, e u é ρ ao quadrado mais 0,1, indo de 0 a 0,4. Bom, e aí, substituindo os limites de integração, vocês vão encontrar que a corrente que flui por essa área, por essa região, menos 78,02 amperes. Dúvidas? Eu errei bem no começo, de novo. Na hora de cortou 25 sobre ρ, é porque ele complementa o Não, cuidado, cuidado, é produto Eu não escalar. entendi porque cortou. Isso aqui é um produto É porque tem que escalar. dar zero, né? Não é que tem que dar zero, isso é um produto escalar. Né? O meu ds é em qual direção? Z. Esse componente aqui está na direção ρ. O produto escalar é distributivo. Então eu vou ter escalar isso aqui, o ds escalar essa parte e ds escalar essa parte. Essa parte aqui é zero. Por quê? Porque aqui eu vou ter aquele produto escalar vira algo assim, tá? Sim, sim. Ok? Isso aí Como o eu entendi. ds está na direção z e esse aqui está na direção ρ escalar z é zero, que são ortogonais. Esse produto escalar aqui é zero, porque um vai estar na direção ρ escalar na direção z. Esse produto escalar aqui é zero. Entendeu? Por quê? Porque o vetor unitário z é ortogonal ao vetor unitário ρ. Entendi. Produto escalar entre dois vetores unitários ortogonais é zero, porque vai ser o módulo desse vezes o módulo desse, cosseno do ângulo entre eles. Como eles são ortogonais, o cosseno do ângulo entre eles é 90 graus. Então esse produto escalar aí vai dar zero. Tá? Por isso que essa parte da integral não é resolvida. E aí, esse produto escalar aqui, ó, é diferente de zero, porque z chapéu escalar z chapéu é 1. Entendeu, Lucas? Sim, eu entendi. Eu cheguei no final da integral toda e eu achei nada mais, nada menos que 2. Exatamente 2. Porque você puxou esse cara aqui. Esse cara aí não vai. Eu apaguei o 20
e fiz só com 25 sobre ρ. Aí eu achei 2. Tá muito exato, né? Bom, para achar então a variação aí da densidade volumétrica de cargas no tempo, eu vou aplicar o teorema da divergência, né? O divergente de J é menos dρ dθ, tá? Para não confunda esse ρ aqui com o ρ de coordenadas cilíndricas não, tá? Esse ρ aqui é densidade, esse ρ aqui, ó, tá até com Vzinho aqui, ó. Esse ρ aqui não é a direção ρ, é densidade, tá? Volumétrica. Densidade volumétrica de cargas. O divergente em coordenadas cilíndricas é 1 sobre ρ, né? dρ, ρ, a componente na direção ρ, mais 1 sobre ρ, dφ, mais dz, pegando a componente na direção z. A componente na direção ρ é 25 sobre ρ, e a componente na direção z é exatamente essa aí, tá? Eu não tenho componente na direção φ, então essa derivada aqui parcial vai ser zero. Bom, como essa derivada aqui do divergente é ρ vezes a componente na direção ρ, vai anular esses dois caras. Opa! Vai cortar esses dois ρ's aí, eu vou ter uma derivada aí, ó. 25 na direção ρ, tá? Derivada aí. E quanto é isso que vai dar zero? Quanto é isso que dá? Zero, porque é uma constante. Bom, aqui é a derivada de z, mas aqui não tem z. Essa derivada também vai dar quanto? Zero. Portanto, a variação volumétrica de cargas aí é igual a zero. Logo, o divergente da densidade superficial de correntes é zero. Isso significa que não tem corrente? Significa que a corrente não diverge nem converge para dentro dessa superfície. Tá? Ela passa. Bom, na letra C, eu tenho a corrente total que deixa a superfície fechada. Agora, com ρ variando de 0,01 a 0,4 e Z variando de 0 a 0,2, tá? Então, pessoal, eu vou ter duas superfícies aqui, ó. Uma superfície interna e uma superfície externa. Então eu vou ter uma superfície S1 com ρ igual a 0,01 em ρ igual a 0,01, com Z variando e o φ variando de 0 a 0,2π. E vou ter uma outra superfície em ρ igual a 0,4, com Z variando de 0 a 0,2 e φ variando de 0 a 2π. Tá? Então aqui não é ρ de 0,01 a 0,04. É ρ igual a 0,01 e ρ igual a 0,4. E o Z varia de 0 a 0,2. Então eu vou ter um cilindro interno, como está na imagem, tá? E vou ter um cilindro externo, tá? Exatamente como está ilustrado na imagem. Como eu estou trabalhando com densidades superficiais aqui, eu vou ter duas superfícies aqui para poder calcular por onde essa corrente está passando aí. Depois de outros exercícios, a gente vai colocar dois cilindros e colocar um dielétrico, um meio condutor entre esses cilindros aí para calcular resistividade e condutividade. Então, pessoal, agora eu tenho o topo também, que é quando o Z está fixo. E aí eu vou ter o ds nesse sentido saindo, eu tenho ds laterais e ds para cima e ds para baixo, que é com ρ fixo. Então eu passo agora a ter, que agora que reparem, o meu ρ varia de 0,01 a 0,4 e agora eu fixo Z e fixo Z em 0 e 0,2. O φ continua variando de 0 a 2π. Bom, a corrente na realidade vai ser a soma dessas integrais superficiais em S1, S2, S3 e S4. Resolvendo para cada uma e aplicando ali mais uma vez a questão do produto escalar, tá? Na S1 e S3, S3 e S4, direção Z e menos Z. S1 e S2, direção menos ρ
e direção mais ρ. Então o produto escalar por essa densidade de cargas que está aqui em cima, ora eu vou ter, só voltar aqui em cima que está menos rabiscado, ora eu vou ter integral usando essa parte, ora eu vou ter integral usando essa parte aqui, dependendo de como eu vou resolver o produto escalar, que vai estar aqui embaixo. Tá? Então, na primeira parte aqui eu tenho na direção ρ positivo, na direção menos ρ, ok? Aqui na direção z e na direção menos z. Se vocês olharem, não precisa nem resolver a integral. Reparem que uma integral anula com a outra, só muda o sinal. Então quanto é que vai valer a carga? Zero. A carga não, corrente, carga, tô com carga na cabeça. Zero, beleza? E o teorema da divergência satisfeito? O teorema da divergência é satisfeito, porque o divergente tem que dar zero. Logo, como eu tenho a corrente igual a zero, a corrente vai ser a integral na superfície fechada de ρ ds, que vai ser igual a integral volumétrica do divergente, que também é igual a zero. Então o teorema da divergência também é satisfeito. Então aí, pessoal, a gente, através desses 3 exercícios aí, a gente consegue mostrar para vocês exatamente como funciona, dado uma densidade superficial de cargas, como é que eu posso obter